Boa noite. Meu nome é Kaique Pereira Moraes, sou estudante do curso de Engenharia Civil do Grupo Unis. Venho, através desse trabalho, mostrar o comparativo de custo entre dois métodos construtivos, estruturas metálicas e concreto armado. Vamos para os slides para melhor explicar a linha de raciocínio. A ideia do trabalho é realizar o dimensionamento de um edifício comercial localizado em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, onde sua estrutura será toda em perfil metálico, conforme a norma, a fim de romper o ciclo vicioso da falta de mercado e de produto. Vamos comparar método construtivo, né? Comparar qual vai ser melhor, o aço, o edifício em perfis metálicos ou concreto armado. Vamos comparar o custo entre os dois métodos e tal abordagem se faz necessária para que profissionais diante desse trabalho possam ter parâmetros para se decidir se vai utilizar aço ou concreto armado, ou ambos, que é um método muito utilizado, chamado de viga mista, para que se tenha o melhor resultado e para garantir eficiência e custo-benefício. Um pouco da história do aço. A primeira ponte em ferro fundido foi sobre o rio Severn, na Inglaterra, com um vão de 30 metros, construída em 1779, um grande feito pela época. No Brasil, a primeira ponte sobre o rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro, foi inaugurada em 1857. Trata-se também de um vão de 30 metros, vencido em arcos atirantados, sendo os arcos construídos de ferro fundido e os tirantes de ferro forjado, um aço muito utilizado. Até meados do século XX, utilizou-se na construção quase exclusivamente o aço carbono, com resistência à ruptura de cerca de 370 MPa. Os aços de maior resistência começaram a ser empregados em grandes estruturas, nos pontos onde as tensões são maiores, ou seja, nas ligações parafusadas ou soldados. No Brasil, a indústria siderúrgica foi implantada após a Segunda Guerra Mundial, com a construção da usina Presidenta Vargas, da CSN, uma companhia siderúrgica nacional. Com o desenvolvimento da ciência da construção e metalurgia, as estruturas metálicas adquiriram formas arrojadas. No Brasil, podemos citar a ponte do Rio Niterói, com vãos laterais de 200 metros e 300 metros no vão central, sendo o recorde mundial em viga reta. Quais são as vantagens de construção em metal, em aço ou perfis metálicos? Você tem a redução das solicitações na fundação, por ser um material esbelto, o aumento da área útil, a redução no tempo de montagem, flexibilidade e agilidade e compatibilidade com outros materiais. Como visto na foto ao lado, trata-se de um galpão metálico, também em Carmo do Rio Claro, onde se concretizou as obras com 30 dias. Essa foto traz para nós um exemplo prático. Podemos ver a imagem do shopping da estação em BH, onde no pavimento superior utilizou-se perfis metálicos. E por utilizar perfis metálicos, a estação estava totalmente em operação, sem interromper nenhum fluxo de tráfego. Falando um pouco sobre a resistência do aço, os aços de alta resistência, tratados termicamente, são vantajosos por se ter uma deformação menor se comparada aos demais. Falando um pouco sobre viga mista, a viga mista é a compatibilização do perfil metálico com o concreto, ou seja,
Se você tem uma viga e a laje apoiada em cima, você vai fazer a compatibilização do perfil metálico com a laje através de conectores, como podemos ver na imagem. A imagem do lado esquerdo é uma viga sem conector e elas trabalham individualmente. E isso não é viável economicamente. Já a viga do lado direito, com conectores, elas trabalham em conjunto. O aço trabalhando a tração e o concreto a compressão. Mas quais são as desvantagens do aço? Dependendo da obra, pode custar mais caro que a estrutura em concreto equivalente. Exige mão de obra altamente especializada e em algumas regiões, às vezes é difícil encontrar determinados aços e perfis. Vale destacar que em muitas regiões brasileiras não tem tradição em usar o aço. Dimensionamento comparativo. Foi feito o dimensionamento de uma viga biapoiada de concreto armado e outra de perfil metálico, ambas com 4 metros de vão livre e uma carga de 10 kN no centro. Solicitada por um momento fletor de 10 kN e um cortante de 5 kN. Foi previsto uma viga de 181 milímetros de altura, né? 181 milímetros de altura e 17,4 milímetros de mesa e espessura de 10,2 milímetros da alma, né? Para que possa resistir à carga propriamente dita. Já a viga em concreto, precisamos de uma viga de 20 por 30, com 2 fi de 5 milímetros na parte superior e 2 fi de 10 milímetros na parte inferior e com 32 estribos de 5 milímetros para resistir também à mesma carga. Pois então fizemos um comparativo, um levantamento de custo. Aí cabe a pergunta: qual é mais barato? Pois então vamos ver. O levantamento de custo da viga de concreto armado. Foi feito um levantamento de custo da viga de concreto armado, onde se observou-se que precisamos de tábua, né, da montagem da forma, desmontagem da forma, a chapa compensada, né, o ajudante carpinteiro, o carpinteiro, prego e pontaletes para formar a forma para a viga. Precisamos também das armaduras, né, o ajudante de armador, o armador, espaçador circular plástico e o aço, CA60 e o CA50, de 5 e de 10 milímetros. O concreto foi utilizado um concreto usinado de 25 MPa, chegando num custo total de R$ 326,20 o preço da viga. Já o custo da viga de aço, ele é feito por peso, onde o peso total da viga é de 90 kg e o preço por quilo do aço é R$ 4,00, onde podemos chegar num custo de R$ 360. Aqui mostra um gráfico onde mostra a diferença de 4% em relação ao concreto. Só daí já dá para percebermos que o aço vem ganhando seu espaço. E se conseguirmos desmistificar
o uso de aço na construção civil, essa percentagem pode mudar rapidamente, porque o aço ele é um material isotrópico onde pode fazer compatibilizações, como foi falado da viga mista. Espero que a minha pesquisa tenha beneficiado a todos. Uma boa noite e obrigado.